Olá, eu sou Ana Paula Flores e essa é a última edição da série Maratona Enem 2021. Nessa maratona, nós fizemos uma retrospectiva das matérias que irão cair no Exame Nacional do Ensino Médio deste ano. Está chegando perto da prova e nós temos a certeza de que você já está preparado. Então, caneta e papel na mão para as últimas dicas que nós vamos trazer. E hoje nós vamos falar tudo sobre a redação do Enem. Mas não esqueça que nós estamos ao vivo pelo portal educasc.com.br. Assista às nossas aulas por lá e tire todas as suas dúvidas. E o nosso convidado de hoje é o professor Davis Luiz André. Professor, seja bem-vindo. Obrigado. Professor, já começamos então com a primeira pergunta a respeito da prova de redação do Enem. Nós sabemos que ela é um pouco diferente da prova tradicional, do modelo tradicional de redação. Conta pra gente qual que é a diferença da redação do Enem para os outros tipos de redação. A redação do Enem traz um grande diferencial, que é apresentar na proposta, no tema da redação, um problema social. Durante todos os anos, desde 98 até este ano, a proposta é trazer um problema social. E este problema social precisa ser evidenciadas as suas causas, para que ao longo do texto, ou em especial no final desse texto, na conclusão, ou o que chamamos de, na proposta de intervenção, sejam elaboradas soluções para a resolução daquele problema social cujas causas foram apresentadas no início desse texto. E essa estrutura de dissertação, ela tem a mesma quantidade de parágrafos de uma dissertação comum ou não? Então, nós podemos, na verdade, trabalhar com diferentes estruturas para que os alunos consolidem, para que os candidatos consolidem uma estrutura que respeite a proposta da prova, que seria o segundo critério, a segunda competência da redação do Enem. Eu costumo trabalhar com os meus alunos uma única estrutura para que ela seja repetida em todos os textos que eles produzam com essa característica, a fim de que eles não cometam erros estruturais. E sim, talvez outros tipos de erros que não sejam esses, para que ao longo do tempo, ao longo das aulas, eles consigam consolidar uma estrutura de redação a fim de garantir a nota 1000, a nota máxima, ou se aproximar ao máximo dessa nota 1000. Muito bem, professor. E existe uma recomendação para o aluno, para o candidato que está fazendo essa prova, de tempo de dedicação para essa redação? É melhor ele fazer no começo, no final da prova? Quanto tempo ele se dedica para efetivamente escrever aquele texto? Do ponto de vista prático, nós temos 1 hora para a produção da redação. Os demais tempos são destinados para a prova objetiva. Eu vou precisar administrar o meu tempo. Ao longo do meu tempo de estudo, eu verifiquei quanto tempo, em média, eu levo para produzir essa redação. A orientação é que eu produza esse texto ao longo do período da prova. Então, comece pela redação, estrutura a essência dessa redação, vai para a prova objetiva, resolve algumas questões que podem trazer algum link para adicionar nesse texto, volta no texto, volta para a prova, volta para o texto e lá no final reserva os últimos 20 minutos, a última meia hora, para passar esse texto a limpo, e daí a limpo é sem rasura, estruturadinho, sem erros ortográficos, para a folha definitiva. Então trabalhe esse texto ao longo do período da realização da prova, vai e volta, ele é uma obra de arte, né? Um texto que nós produzimos hoje, amanhã nós vamos encontrar alterações ou necessidades de alterações que nós não vimos naquele momento. Por isso, é importante trabalhar o texto durante todo o período da prova. Muito bem, então o candidato precisa ficar atento ao longo de toda a prova para não perder tanto tempo no começo, mas sobrar tempo também no final para passar a limpo a sua redação. Exatamente. É importante estruturar um esquema de organização para que ele não se perca no tempo, porque é uma prova de tempo, é uma prova cansativa, são 90 questões objetivas, mais uma proposta de redação para que seja resolvida naquele período ali. Muito bem. E professor Davis, existe uma peculiaridade em relação à prova de redação do Enem, que é a questão do título, que ele não é obrigatório. Conta pra gente um pouquinho sobre essa determinação do Enem. Então, a questão do título é algo que em alguns concursos de vestibular, por exemplo, passa a ser
um critério obrigatório para a redação do Enem. Já aconteceu para a redação do vestibular. Já aconteceu, inclusive, de a ausência do título representar uma nota 0 em redação. Isso não acontece no Enem. Caso eu coloque um título, ele deve estar na primeira linha, sem linhas em branco, reforçando, porque linha em branco não representa linha produzida. Então, se eu puser um título, ele deve estar centralizado, ele deve ter pontuação se o título for oracional. E caso exista um título para o meu texto, eu devo colocá-lo na primeira linha. Ok, mas em relação ao título, o aluno ganha algum ponto por colocar o título ou ele perde por não colocar? Não faz parte do critério de elaboração do texto, é um conjunto. Por título ou não por título, não fará a minha redação ter uma nota melhor, por exemplo, porque ele não faz parte do critério de elaboração da redação para o Enem. Então, talvez seja importante o aluno, o candidato, quando estiver escrevendo o seu texto, observar se ele ultrapassar um pouco o número de linhas, talvez seja uma vantagem não colocar título. É um cuidado, eu não posso ultrapassar o número de linhas máximo. A folha definitiva tem 30 linhas, tem gente, não coube uma palavra, eu vou colocar só uma palavrinha lá embaixo. Não, isso vai zerar o texto. Limite máximo de 30 linhas, limite mínimo de 7 linhas, e eu não posso estar fora desse padrão. Caso eu escreva muito, esqueça o título. Caso eu tenha espaço, coloque um título. Ele preenche o conjunto do texto, apesar de não ser um critério de avaliação para essa prova. Ótimo, então vai depender muito do critério do aluno na hora da construção do texto, observar se vai ser necessário ou não colocar aquele título. É uma informação, titular o texto, muito particular, muito individual, não é um critério de correção. Em relação à estrutura do texto dissertativo, que é o tipo de texto que é exigido no Enem, professor, existe um número mínimo, máximo de linhas para a introdução, para o desenvolvimento, para a conclusão? Existe um número máximo de linhas no texto, que são 30, e um número mínimo, que são 7. Eu costumo orientar os alunos no sentido de distribuir essas linhas proporcionalmente, porque todo parágrafo ele é importante. Cada um dos parágrafos tem uma função. Por vezes, é uma dificuldade para que os alunos compreendam quando que eu faço o próximo parágrafo, que tipo de informação deve estar ali. Então, seguindo uma orientação textual, uma estrutura, eu vou determinar em média 7 linhas para cada um dos parágrafos. 7 vezes 4, já que eu vou ter 4 parágrafos, 28 linhas. Um parágrafo com 1, 2 linhas a mais, ou um outro parágrafo com 1, 2 linhas a menos. Seguindo as orientações do tipo de informação que deve estar em cada parágrafo, não há como ele fugir dessa estrutura. Pelo menos de uma estrutura para que se aproxime da nota 1000. Muito obrigada, professor Davis, pelas orientações a respeito da prova de redação, essa prova tão importante para o conjunto do Exame Nacional do Ensino Médio. Nós vamos precisar ir para um breve intervalo e no próximo bloco a nossa conversa com o professor Davis continua. Você vai ver mais dicas para ter um ótimo desempenho na sua prova de redação. Alô Catarinense! O estado ultrapassou a marca de 6 milhões de doses aplicadas contra o coronavírus. O governo continua trabalhando para vacinar todos os catarinenses. Lembre que a segunda dose é essencial. Não deixe para se vacinar depois. Há novas variantes no mundo e todo cuidado é importante. Voltamos com a nossa Maratona do Enem 2021. No programa de hoje, estamos conversando com o professor Davis sobre a prova de redação. E não esqueça que estamos ao vivo pelo nosso portal educasc.com.br. Lá você pode tirar as suas dúvidas e o professor Davis vai esclarecer. Continuamos então com as nossas dicas de redação. Professor, a gente sabe que é muito importante, na teoria, escrever um bom texto. Mas na prática, qual que é a sua recomendação como professor de língua portuguesa e redação para o aluno treinar? Durante quanto tempo ele pode treinar na redação? Quantas vezes por semana? Até o dia da prova do Enem?
Primeiro, precisamos desmistificar uma situação. O aluno não vai se preparar para produzir uma redação com características para o Enem somente no terceiro ano do ensino médio. Durante toda a vida escolar dele, ele tem aulas de língua portuguesa, ele tem aulas de argumentação, ele tem aulas de coesão, de coerência dentro da língua portuguesa desde o primeiro ano do ensino fundamental. Quando ele começa a aprender a se alfabetizar, verificar diferenças de letras, ele já está se preparando para elaborar um bom texto no concurso, no Exame Nacional do Ensino Médio, que é a prova do Enem. As orientações acerca desse tipo de texto, elas perpassam dentro dos critérios de elaboração para esse texto. Nós temos 5 competências e cada uma delas tem o mesmo grau de importância porque elas valem 1/5 da nota. 200 pontos para a primeira, para a segunda, terceira, quarta e quinta competência. Então o aluno vai produzir o texto, ele precisa ter isso em mente para que o seu texto contemple esses critérios. Quantos textos ele deve produzir? Quantos textos ele conseguir que alguém os corrija e dê uma devolutiva das observações sobre o texto, sejam essas observações de correções, sejam essas observações de pontuações negativas do texto, para que os critérios de produção estejam contemplados. Então ele pode fazer um todos os dias, o que vai ser exaustivo. Mas ele pode fazer um toda semana. Podem trocar entre os colegas o texto para que os colegas pontuem as observações daquela redação segundo os critérios de elaboração para a produção do texto para o Enem. Então, de pouco adianta eu escrever em quantidade se eu não tenho uma devolutiva sobre aquilo que eu escrevi. O professor, certamente, é o mais adequado a trazer a devolutiva para o texto do aluno, porque é ele, a grosso modo, que domina os critérios de elaboração para a redação do Enem, então vai conseguir pontuar. Essa situação precisa ser melhorada, essa outra aqui, para que esses erros não sejam mais cometidos. Muito bem. E professor, todos sabem que é muito importante ao longo de toda a trajetória acadêmica, principalmente no ensino médio, que o aluno se informe sobre os assuntos da atualidade para que ele se prepare melhor para escrever a redação. Aí nós temos a questão do repertório sociocultural, que é exigido muito no texto dissertativo do Enem. Fala um pouquinho para a gente sobre essa demanda que é o repertório sociocultural. Então, existe uma grande preocupação com relação à temática do Enem e com relação ao repertório sociocultural. O repertório sociocultural, ele vem para fundamentar as ideias externalizadas naquele texto. Eu tenho as minhas ideias, mas as minhas ideias, elas não brotaram do nada. Eu tenho uma representação sociocultural, um filósofo, um sociólogo, uma notícia, um livro, uma letra de música, um poema, um poeta, alguém de referência cultural, alguém de referência social, de credibilidade, que dará fundamentação para as minhas ideias. Esse repertório cultural precisa ser variado. Ele faz parte da segunda competência. Várias áreas do conhecimento precisam ser contempladas. Então eu preciso fazer uma referência histórico-cultural no primeiro parágrafo, no segundo parágrafo, no terceiro parágrafo, no quarto parágrafo. E eu costumo orientar os alunos a fechar a referência histórico-cultural do último parágrafo com aquela colocada no início, a fim de que o texto represente algo cíclico, que tenha começo com um problema social, meio e fim, e esse fim serve inclusive para resolver aquele problema externalizado no início do texto por meio da referência histórico-cultural. Muito bem, professor. E essa questão de manter essa coesão, essa coerência entre os parágrafos, né? Tu comentaste agora há pouco a respeito dessa estrutura, desse cíclico, né? Se iniciar na introdução e finalizar na conclusão. Fala um pouquinho sobre a importância dessa questão da coesão e da coerência para a gente. Para falar um pouquinho sobre isso, eu trouxe até um slide aqui, uma lâmina para vocês,
de representação de um primeiro parágrafo. Existe sempre uma grande preocupação acerca da temática. Qual é o tema que vai ser apresentado na redação do Enem agora para 2022? Na verdade, nós não sabemos. Só quem sabe é quem produziu a prova. Os responsáveis pela produção da prova é que realmente sabem. Daí, qualquer problema social a nível de Brasil é uma possibilidade para ser tema da redação do Enem. E isso precisa ficar evidente no meu primeiro parágrafo. A minha referência histórico-cultural precisa ficar evidente no meu primeiro parágrafo, porque é ele que vai estruturar todo o texto. A sequência textual, a coesão deste texto, está interligada com o primeiro parágrafo. Eu separei aqui por cores. Esse texto que está em vermelho, ele representa uma referência histórico-cultural. Nesse caso, é uma questão histórica. Ele fala da vinda da família real para o Brasil, que foi da monarquia de Dom João VI. A corte real veio para cá, intensificou os processos de higienização, intensificou os processos de segregação socioespacial, com o objetivo de copiar a cultura europeia. O que isso tem a ver com o tema? Vai existir uma relação. Pelo texto, eu verifico que a temática explorada aqui foi a democratização do acesso ao cinema no Brasil. Quem imaginava que acesso ao cinema no Brasil é um problema social? Nem todos têm acesso ao cinema no Brasil, portanto não é um processo democrático. Era essa temática que foi externalizada por esse trecho que está em verde, por exemplo. Convém analisar o Brasil em relação à concentração populacional privilegiada com acesso ao cinema cinematográfico. Ele contempla aqui no que nós chamamos de declaração, que é uma releitura da temática do texto. A esta declaração, ele deve apresentar duas causas. Lembrando que a declaração, isso que está em verde, é um problema social. E todo problema precisa de causa, das causas do problema. Para esse texto, as causas são a má distribuição dos shopping centers. Quem mora no interior, como é que vai para o cinema se o shopping center fica no grande centro urbano? A precoce responsabilidade laboral dos jovens dos aglomerados subnormais. Como que o trabalho do jovem contribui para que ele não tenha acesso ao cinema? Isso vai ter que ser explicado. Onde que vai ser explicado? Na sequência do texto. Então aqui eu tenho claramente um conteúdo para o segundo parágrafo, que é desenvolver a ideia da má distribuição dos shopping centers no segundo parágrafo, que vai justificar a não democratização do acesso ao cinema. Para o terceiro parágrafo, nós temos a ideia da precoce responsabilidade de trabalho dos jovens, que deve ser desenvolvido lá no terceiro parágrafo, mantendo uma sequência textual. E no quarto e último parágrafo, se eu tenho um problema social, cujas causas forem evidenciadas na sequência, eu preciso resolvê-las. É a nossa famosa proposta de intervenção no final do texto. Coesão, deixei em preto. Né? A referência histórico-social vai ser puxada para a temática. Família real veio para cá tentando copiar a sociedade europeia. E isso faz com que as pessoas estejam separadas. Democracia não existe, porque nem todos têm os mesmos direitos. Aí traz para a questão do cinema. A questão do cinema tem duas causas, que foram explicitadas aqui em azul. Nesse sentido, traz para a temática do texto, em virtude de, é um conectivo de causa, em virtude de, já que, pelo fato de, uma vez que, em razão de, serão palavras-chave que vão interligar as ideias desse texto. Além de, é um outro conector, é um outro elemento de coesão de soma, somando os dois argumentos para que, então, nós possamos dar sequência nesse texto por meio do segundo parágrafo. Então, mais importante do que querer adivinhar o tema é saber que tipo de informação eu devo colocar nesse texto. Nessa estrutura, eu tenho 4 tipos de informação. Apresenta um aspecto histórico-social, traz a declaração por meio do nesse sentido,
apresenta as causas desta temática elaborada na declaração, que precisam ser pelo menos 2, para que eu não tenha uma argumentação unilateral com um posicionamento só. Então eu preciso de 2 argumentos pelo menos. Se eu fizer 3 argumentos, significa que eu vou ter um parágrafo de desenvolvimento a mais. Eu vou precisar daí num total de 5 parágrafos, porque na sequência, cada parágrafo desenvolve um argumento. Muito bem, professor. Então aí a gente vê a importância de o aluno se dedicar a construir uma boa introdução, porque é a introdução que vai dar o tom de todo o texto dissertativo daquela redação que ele está escrevendo. Exatamente. Aqui tem causa, e agora como é que a gente faz para resolver a má distribuição dos shopping centers? Como é que a gente faz para que o jovem não comece a trabalhar cedo e o impeça de ter acesso ao cinema no Brasil como qualquer outra pessoa? Vem a solução. Muito bem, professor. Vamos precisar dar um breve intervalo e retornamos logo em seguida com mais dicas para a prova de redação do Enem. Aproveita e vai lá no nosso portal e conversa com o professor Davis, que ele vai tirar todas as suas dúvidas. O nosso portal é o educasc.com.br. Oi, eu sou a Aline. Você já deve ter ficado sabendo que o ensino médio mudou. E mudou para você ficar mais conectado com as transformações do nosso tempo e para que você encontre mais sentido na escola. E muita motivação. Mas afinal, o que foi que mudou, Aline? Agora, no ensino médio, você e seus colegas estão no centro da vida escolar. Isso significa não só ter contato com novos conteúdos, mas também experimentar outras formas de aprender. O objetivo é que você desenvolva pensamento crítico, capacidade de resolução de problemas, de colaboração e de criatividade, alcançando o seu pleno desenvolvimento. Nesse percurso, exercitando a autonomia e a responsabilidade, você escolhe o que quer estudar, de acordo com seus interesses e projetos de vida. E como que isso acontece na prática? Bem, vamos lá que eu vou explicar tudo direitinho. Os currículos de todos os estados brasileiros foram reelaborados para serem mais flexíveis, garantindo que você possa fazer escolhas para sua trajetória escolar. Você vai cursar um conjunto de componentes que são como aulas que você já está acostumado, mas de um jeito diferente. Parte desses componentes é fixa, a chamada formação geral básica. Todo mundo passa por ela. Já a parte flexível do currículo é composta pelos itinerários formativos. Eles são como um conjunto de caminhos que você escolhe trilhar a partir de seus interesses e projetos de vida. Nos 3 anos do ensino médio, você e seus colegas vão vivenciar diversos itinerários formativos. Eles são voltados ao aprofundamento das áreas do conhecimento e da formação técnica e profissional. E contemplam também aulas sobre projetos de vida, de segunda língua estrangeira e os componentes eletivos. E o tempo que você vai passar na escola também aumentou, para que tudo isso seja possível. E tudo isso já começa a valer? Em Santa Catarina, em 2020, uma parte das escolas já começou a implementar esse currículo. Em 2022, os jovens de todas as escolas do ensino médio vão viver essas mudanças. Você vai encontrar todas as informações que precisa no site www.sed.sc.gov.br. E eu te vejo nos próximos vídeos para conversar sobre todas essas mudanças que vão transformar o seu percurso escolar e permitir um futuro que tenha mais a ver com a sua vida. Até lá! Voltamos com a Maratona Enem 2021. No programa de hoje, estamos conversando com o professor Davis sobre a prova de redação. E lembrando que essa aula está ao vivo no nosso portal, o educasc.com.br. Lá você pode tirar as suas dúvidas com o professor Davis direto pelo chat do portal. Vamos continuar com as nossas dicas, professor, e falar um pouquinho agora sobre a tão temida proposta de intervenção. O que é essa proposta e como o aluno pode desenvolver melhor para ter um bom resultado na sua redação? Percebam que toda a sequência do texto deve girar em torno do primeiro parágrafo. No bloco anterior, trouxemos um exemplo de um primeiro parágrafo da temática democratização do acesso ao cinema no Brasil. Ele vai reger toda a sequência do texto.
foi identificado ali um problema social, que naquele caso era o problema da democratização ou a falta de democratização do acesso ao cinema no Brasil. Nós já tivemos outros temas, desafios para a formação educacional de surdos, caminhos para combater a intolerância religiosa no Brasil. Todos eles são problemas sociais. Para este problema social, que é a temática, nós precisamos encontrar causas. Ao encontrar causas, nós precisamos elencar resolução dessas causas. Um médico, por exemplo, quando ele verifica que nós estamos doentes, ele precisa saber as causas da nossa doença. Para então, identificadas as causas, ele consegue dar uma solução. Identificar o remédio adequado, por exemplo, para aquela situação. Comparando o contexto, é uma situação similar. Lá no primeiro parágrafo, nós identificamos o problema social, democratização do acesso ao cinema no Brasil. Identificamos, inclusive, duas causas para isso, que é a má distribuição dos shopping centers e também o trabalho dos jovens muito cedo. Essas causas foram desenvolvidas no segundo e no terceiro parágrafo. Agora a proposta de intervenção, como vamos resolver o problema? Tivemos a temática da manipulação da internet, dos dados de acesso à internet. Então isso é um problema social. Quais são as causas? Identificamos as causas, agora vamos dar a resolução dos problemas, que é a proposta de intervenção. Na proposta de intervenção, eu preciso exemplificar algumas informações. O que fazer? Se eu tenho como causa do meu problema social a má distribuição dos shopping centers, o que fazer? Distribuí-los melhor. Agora, como fazer isso? E quem é que vai fazer isso? Então, a gente costuma orientar os alunos por meio dos GOMIFs: governo, ONG, mídia, indivíduo, família, escola e sociedade. GOMIFs é uma sigla e cada uma das letras exemplifica um agente de transformação social, que é aquele que vai resolver o problema. Então o governo pode fazer alguma coisa. As ONGs podem fazer alguma coisa. A mídia, o indivíduo, a família, a escola e a sociedade. Mais importante do que identificar o que vai ser feito e quem vai fazer, é também identificar como resolver aquele problema. Então eu preciso indicar quem vai resolver o problema, o que deve ser feito e como deve ser feito a resolução desse problema. Ainda eu posso acrescentar por que isso deve ser feito, para quem isso vai fazer e por que isso tem que ser feito. Então são 6 perguntas básicas que vão me auxiliar na busca das informações para a construção da proposta de intervenção. Os agentes de transformação social, GOMIFs, na prova do Enem, GOMIFs vai pegar, na prova do Enem, GOMIFs vai pegar. Eu não posso me esquecer deles. O que eles vão fazer, como e por quê, certamente eu vou encontrar uma boa solução. Que vão estar interligadas com as causas do problema que foram desenvolvidas no segundo e no terceiro parágrafo e apresentadas lá no primeiro, independente da temática. Muito bom. Então, para uma boa proposta de intervenção, é importante que o aluno não esqueça dessas 6 perguntas chaves. Exatamente. Muito bem, professor. E quais são os principais erros que os candidatos cometem ou que podem invalidar ou até zerar a prova de redação? Erros. Fazer alguma identificação na prova. Eu mereço uma nota boa. Por favor, corretor, me ajude porque eu preciso entrar na universidade. Não pode existir qualquer espécie de interação com os corretores, porque isso é entendido como uma forma de identificação na prova. Vai zerar. Eu não posso não respeitar os limites mínimo e máximo da prova. Eu não posso escrever menos que 7 linhas. Eu também não posso escrever mais do que 30 linhas. Já foi comentado no primeiro bloco, né? Ah, só uma palavrinha vai dar problema? Não só vai dar problema, como vai zerar o meu texto, porque é no máximo 30. Se eu fiz 31, eu extrapolei, zerou. Não posso fazer cópias. A cópia hoje, mesmo dos textos motivadores, vai ser descontada, não zera, mas vai ser descontada aquele número de linhas. Então imaginemos a seguinte situação. Eu produzi 10 linhas, 4 linhas foram cópias
As outras 6 são minhas. Quantas linhas são de minha autoria? 6. 6 linhas. Contempla um número mínimo? Não. Zerou o texto. Então são situações muito simples, mas que ao mesmo tempo vão comprometer representativamente a nota do Enem, a nota da redação, que vai chegar a zerar esta nota. Então, professor, esses textos motivadores, eles servem como apoio para o aluno escrever a sua estrutura do texto dissertativo. Inspiração. Eu posso, por exemplo, usar um dado estatístico para fazer referência a um repertório sociocultural. Uma porcentagem que, claro, que elucida aquela situação que está sendo tratada na prova. Mas eu não posso copiar a frase. Eu posso usar o dado, fazer uso daquela informação. As palavras são minhas. O texto precisa ser meu. A partir do momento que eu pego uma frase e coloco no meu texto, eu estou dizendo que aquela frase é minha e ela não é. Isso é plágio. O Enem desconsidera esse trecho e vai ser considerado trecho de autoria. Se ele for menor que 7 linhas, zerou. Muito bem. E se o aluno, porventura, quiser usar uma frase, uma máxima ou uma citação de algum escritor, de algum autor que ele conhece, é possível fazer essa menção? Não só é possível, como deve fazer isso. Na segunda competência, faz referência às diferentes áreas do conhecimento. Nesse exemplo de texto, nós trouxemos uma questão histórica, mas eu posso fazer uma referência ao Alfred Wegener, por exemplo, segundo Alfred Wegener, que faz o estudo da deriva continental, onde os continentes se movem em razão das placas tectônicas, fazendo uma referência à sociedade capitalista, que ela é movida pelo dinheiro, para fundamentar a minha ideia. Só que daí eu tenho que ter a referência de quem é aquele texto. Eu até posso fazer uso de uma informação do texto de apoio, desde que eu faça referência que, segundo fulano de tal, isso acontece. Então, isso que acontece não é meu. É uma referência do fulano de tal que vai servir como fundamento para as minhas ideias. Muito bem. Então, a citação, a declaração não precisa ser exatamente como a original. Eu posso mencionar de acordo com ou segundo com. Isso acontece. Até porque alguns autores, eles não são brasileiros. Portanto, o texto dele não é em português. O texto dele é uma tradução que alguém fez. Não há traduções literais. As línguas se movimentam de maneiras diferentes. Então, quem fez a tradução do John Locke, por exemplo, traduziu para o português, mas o texto original não é português. Então, eu posso fazer uma reescrita, mas aquela ideia, não só posso como eu devo, mas aquela ideia não é minha. Eu preciso fazer uma referência ao John Locke, ao Alfred Wegener, ao Mahatma Gandhi, enfim, aquelas personalidades que são referências históricos sociais. Professor Davis, queria te agradecer muito pela nossa conversa aqui de hoje a respeito de um tema que é tão importante como a redação do Enem para os candidatos que estão se preparando para a prova. Verdadeiramente sou eu quem agradece. Mais uma vez, muito obrigado pelo convite. Obrigado à Secretaria de Educação por ter permitido que eu estivesse aqui. Obrigado também aos meus alunos do presidente Roosevelt por acreditar nessa proposta de aula, nesta proposta de organização de língua portuguesa, na redação do Enem, que nós estamos, nada mais, nada menos, preparando os nossos alunos para o sucesso educacional deles. Muito obrigado. Obrigada, professor. E aí, está mais tranquilo para escrever a sua redação depois de pegar essas dicas com a gente? Foram 2 semanas de muita informação importante aqui no canal e no portal. Estivemos juntos e ao vivo trazendo dicas e tirando várias dúvidas. Esperamos que o nosso programa tenha lhe ajudado nessa reta final dos estudos. Lembrando que a prova do Enem acontece nos dias 21 e 28 de novembro. A partir da próxima segunda-feira, o nosso canal retoma a grade normal de programação. E claro que a gente conta com a sua audiência. Até mais!